Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Subliminar. Eu sou Henrique Lima, sou hipnoterapeuta sistêmico, constelador familiar e practitioner em PNL, Programação Neurolinguística. Me considero um estudioso da mente humana e no programa de hoje vamos falar talvez da coisa mais natural que exista, da coisa mais importante para que a vida sobreviva, para que a vida siga adiante, que é o ato de nascer. Seja de parto normal, seja de cesariana, não importa, vamos falar sobre tudo isso e principalmente sobre as crenças que envolvem esse assunto e como essas crenças alteram as percepções de mundo, alteram as percepções e as decisões das mulheres que vão ter, que desejam ter um bebê. E antes de mais nada, antes de adentrar esse assunto que é extremamente interessante, eu quero deixar aqui bem claro que esse programa não quer fazer com que você tome alguma decisão, falar e principalmente falar o que é certo e o que é errado. Vamos falar aqui sobre parto normal em relação à cesariana, mas deixar bem claro que a mulher que vai ter o bebê, ela tem que ter o poder de decidir. Ela tem que ter o empoderamento de decidir se ela quer ter o parto normal, se ela quer uma cesariana. É uma decisão que só diz respeito a ela e mais ninguém. Então, deixando bem claro aqui que esse programa é para trazer informações para que essa pessoa possa tomar a decisão dela, e a decisão é dela e de mais ninguém, ok? Então, por que eu estou entrando nesse assunto? Que às vezes é polêmico e o que eu quero trazer aqui são as crenças que envolvem todas essas decisões, seja de parto normal, seja da cesariana. Para a gente começar, eu vou trazer alguns números aqui. Se a gente pegar, partindo da OMS, dos estudos da Organização Mundial da Saúde, para eles, pelos estudos deles, o que é considerado aceitável, o que é considerado normal, é um percentual de 15% de cesarianas. E por que eles trouxeram esse número? Vamos pensar. Ao longo de toda a existência humana, e se a gente pegar os próprios mamíferos, dos quais nós fazemos parte, o processo de parto normal, de parto natural, é algo extremamente normal. Porque se não existisse isso por todo esse tempo, nós não estaríamos aqui. Se fosse necessário a cesariana, por exemplo, isso existe e vem... existe de uma forma segura há pelo menos 100, 200 anos, a gente jogando longe. Né? E antes? Como era antes? E fazendo mais um adendo aqui em relação à cesariana. Ela é extremamente importante, principalmente quando é uma gestação de risco, seja para a mamãe, seja para o bebê. Então a cesariana vem como uma ferramenta para diminuir qualquer tipo de problema na hora do nascimento, na hora do parto. Então não quero de maneira nenhuma falar que a cesariana é algo ruim. Não, a cesariana é uma ferramenta extremamente importante, já salvou. Não tem nem um número ali de quantas vidas já salvou. A questão é, a OMS vê a cesariana como uma ferramenta para esses casos específicos. Quando a vida do bebê está em risco, quando a vida da mamãe está em risco, ou simplesmente quando a mãe decide fazer pela cesariana. E tá tudo bem. Só que por que ela tomou essa decisão? Ela teve todas as informações, o sistema de saúde daquela sociedade está preparado para oferecer as duas opções para ela ou apenas impõe? Percebe quanta coisa envolve essa decisão? Então, voltando lá para os números. A OMS, pelos estudos dela, diz que o aceitável seria em torno de 15%, vou pegar minhas anotações aqui, em torno de 15% de cesarianas num país. Esse seria o normal, esse seria o aceitável. Só para você ter uma ideia, agora falando aqui de Brasil, na rede privada, a quantidade, o percentual de cesarianas que é feito chega a 84% na rede privada. No SUS, na rede pública,
chega a 38%. Ambos os números estão extremamente distantes do que a OMS diz que seria o aceitável. Se a gente pegar a média no Brasil, cerca de 60% dos partos, dos nascimentos, são via cesariana. E por que isso acontece? E por que isso é algo aqui do Brasil? Nos outros países, se a OMS tem 15%, os outros países estão perto desse percentual. E por que no Brasil a gente tem 60% de cesarianas? Antes de mais nada, eu queria explicar um pouco como surgiu a cesariana e o que a gente considera como cesariana nessa explicação. Eu falei lá no início que a cesariana consideramos cerca de 100, 200 anos para trás, mas há 200 anos a cesariana era completamente diferente do que é hoje. Talvez nem eram médicos que faziam isso, então era o ato de abrir a gestante, tirar o bebê, costurar a gestante e fazer com que ela sobreviva ainda mais alguns anos, ou tivesse uma vida normal. É isso que a gente considera como cesariana, bem diferente do que é hoje. Há cerca de 100, 200 anos, a cesariana era utilizada quando o médico ou as pessoas ali envolvidas percebiam que algo estava errado e que precisava de uma ação de pessoas externas para que aquele parto acontecesse. Então era dessa forma que funcionava. Qualquer outro tipo de parto era o parto normal, natural, que a gente já vai falar sobre ele também. Dessa forma, a cesariana surgiu e, como eu disse lá no começo, é uma ferramenta extremamente importante para salvar vidas. Já o parto normal, que vem desde o início da nossa existência, nessa mesma época, 100, 200 anos, como era o parto normal? Como que ele ocorria? Então, a gestante estava lá num local que ela considerava seguro, talvez na casa dela, no quarto dela, com pessoas que ela confiava, talvez uma parteira, talvez alguma doula, auxiliando ela naquele processo. Muitas vezes o homem estava esperando do lado de fora, esperando um choro, um sinal para que ele pudesse entrar. Mas ali quem mandava era a mulher. Ela escolhia em que posição ela estava mais confortável para ela fazer o parto. As luzes estavam baixas, um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais intimista ali, para que ela pudesse ter aquela experiência da forma mais agradável para ela, da melhor forma para a mulher. Ela decidia tudo. A mulher era a protagonista de todo o processo. As parteiras, as doulas estavam lá para ajudá-la em todo esse processo. Só que quando a cesariana foi desenvolvida, foi aperfeiçoada pela classe médica, e de novo, aqui eu não quero fazer nenhuma crítica à classe médica, à cesariana, eu estou trazendo fatos históricos, fatos da nossa sociedade que relacionam com as nossas crenças. Quando a classe médica percebeu que as mulheres preferiam fazer o parto normal naquele ambiente delas, que elas decidiam tudo, começou a lhe causar um conflito entre médico e parteiras. E geralmente nessa época, há 100, 200 anos, não existiam nem médicas mulheres. Percebe o que eu estou trazendo? Era a questão que era o homem que tinha que ser o protagonista de tudo. A mulher não tinha que ser protagonista. Era uma afronta ela ser. E até então, o que ainda a mulher era protagonista era no momento do parto. Então, nesse momento, os homens ali falaram, não, como que ela vai ser protagonista? Começou a causar esse conflito. E os homens, como tinham o poder ali naquele momento, traziam as mulheres para os hospitais para o homem ser o protagonista, para o médico ser o protagonista. Era ele que lá retirava o bebê, ele era o herói. Ele era, de novo, o protagonista e não mais a mulher. Nesse ambiente onde a mulher não podia, nessa sociedade onde a mulher não podia ser protagonista, mais uma vez ela perdia espaço. Só que hoje, e se a gente pensar que estamos quase em 2021 e ainda existe muito disso, onde a mulher não pode ser protagonista, ainda existe essa briga, ainda estamos falando disso.
a mulher ainda busca seu protagonismo, já ganhou bastante espaço, mas ainda tem muito a fazer para que ela tenha o espaço igualitário entre homem e mulher. Nesse ponto, ainda a mulher continua não sendo protagonista do parto quando é o processo de cesariana. Percebe que esse processo é fruto ali de uma crença machista de uma época que já passou. Tem muito disso ainda, mas a grande parte disso já passou, a sociedade já olha com outros olhos, mas toda essa crença que a sociedade criou de que a mulher não tem que ser protagonista, e sim o homem, isso ainda está impregnado na gente. Isso ainda faz com que a mulher busque ali o caminho da cesariana. E além disso, tem outras crenças que eu vou começar a falar agora. E trazer também uma comparação. Ali eu falei como que era o ambiente da mulher que trazia o parto, que fazia o parto, ela escolhia as pessoas que estavam com ela. Quando isso mudou e foi trazido ali para o hospital, qual foi a diferença principal? Além dela perder o protagonismo, ela já não estava no ambiente que ela escolheu, não era um ambiente aconchegante, era um ambiente cheio de holofotes, pessoas que talvez ela não conhecia, pessoas que ela não autorizou oficialmente que tocassem nela, pessoas tomando decisões por ela, ela perde todo o controle da situação. Tem luzes muito claras, ela não sabe o que vai acontecer, muitas vezes nem falam para ela que hora que vai acontecer, o que vai acontecer, como vai ser. É um ambiente extremamente estressante, diferente daquele ambiente calmo e tranquilo do parto normal. Então, eu quero que você guarde essa informação dessas duas diferenças que a gente vai usar mais para frente. E voltando ali para crenças agora, quando você pensa num parto normal, o que vem à sua cabeça? Pare e pense por alguns segundos. O que vem na sua cabeça quando você pensa em parto normal? Muito provavelmente, você deve pensar naquilo que a gente vê em filmes, em novelas, apenas naquele momento, talvez da expulsão da criança ali, que a mulher está gritando, está fazendo entre aspas, um escarcéu e parece ali que ela está sofrendo e todo mundo olha assim e fala, nossa, coitada, que dor insuportável, e vem aquele sofrimento. Muito provavelmente é nesse sofrimento, nessa dor que você se concentra em todo o processo. É isso que vem à mente, isso é o que eu falei das crenças que estão impregnadas em nós, que estão impregnadas na nossa sociedade. Mas como eu falei lá no início do programa, se é um processo tão terrível, como nós sobrevivemos até hoje? Para exemplificar, para explicar como todo esse processo funciona no corpo da mulher, na mente da mulher, primeiro, quem decide quem vai nascer, o momento de nascer, vamos falar aqui pelo processo natural. Primeiro, quem decide é o bebê. É o bebê que percebe que está pronto para nascer. E o bebê tem uma ligação muito forte ali com a mãe, com o cérebro da mãe, e o cérebro do bebê dá um sinal para o cérebro da mãe que ele está pronto para nascer. O cérebro da mãe recebe esse sinal e começa a gerar uma substância que chama ocitocina. O cérebro começa a gerar essa substância vai ali para o útero e começam as contrações. O útero, o bebê, também começa a gerar algumas substâncias lipídicas, e essas substâncias lipídicas ajudam numa resposta para as contrações iniciarem, e esse processo gera mais ocitocina, que gera mais essas substâncias lipídicas. É um processo que se retroalimenta de informação e vai gerando esse fluxo para preparar a mulher, para preparar o útero e para preparar a criança para o nascimento. Além disso, nesse momento, são gerados as beta-endorfinas pelo cérebro da mulher. Se você não sabe, as beta-endorfinas são substâncias que geram uma sensação de bem-estar, uma sensação de relaxamento e de muito, muito bem-estar. Se você já ouviu falar de morfina, que é uma substância que dão para as pessoas que estão com uma dor muito extrema, e essa morfina ela dá um alívio ali para aquela pessoa,
Para você ter uma ideia, a beta-endorfina é muito mais forte que a endorfina. E essa substância é gerada pela mulher para gerar esse relaxamento, para gerar essa sensação de bem-estar. Na literatura, esse momento que são geradas as beta-endorfinas no momento do parto é chamado de partolândia, porque gera uma sensação de extremo bem-estar para a mulher. É falado até numa sensação, uma percepção de estado alterado de consciência, em que ela tem a percepção de tudo, mas é um estado alterado. Ela vai para a partolândia, né, como é chamada, para esse momento de bem-estar extremo, de relaxamento extremo. Com isso, a percepção da dor também é alterada. Então, aquela dor que é mostrada para a mulher, ela tem um estado alterado de consciência, traz essa sensação e principalmente a percepção de dor é alterada. E não estou dizendo aqui que não existe a dor, não é isso. Eu já vou falar um pouco da relação entre dor e sofrimento um pouco mais para frente. Não é que não existe a dor, mas a percepção da dor é diferente. Existe outra substância também que é a melatonina, que ajuda em todo esse processo. Só que hoje a melatonina já não é tão mais trazida, porque o ambiente mudou, daquele ambiente calmo e tranquilo, escuro, que a mulher escolhia estar. Hoje num ambiente de hospital é tudo mais claro, mas já vamos falar disso um pouco mais para frente também. E ao final de tudo trazida a substância da adrenalina. A adrenalina vem no final do processo apenas. A adrenalina para com a geração de ocitocina, para com a geração de tudo. E a adrenalina é aquela força final para que a mãe consiga expulsar o bebê e ele simplesmente nascer. Essa é a função da adrenalina lá no final do processo. Então esse é o processo normal. Então gera-se o bebê dá o sinal para a mãe que ele está pronto para nascer, o cérebro da mãe começa a gerar o processo, a substância de ocitocina, lá no útero começam os processos lipídicos, uma coisa retroalimenta a outra, geram-se mais ocitocina, mais lipídico, para que esse processo comece as contrações. No cérebro da mãe são geradas as beta-endorfinas, que possibilitam a mulher chegar naquele estado alterado de consciência, que muda ali a percepção da dor, e ao final do processo é gerada adrenalina para que a mãe consiga, tenha forças para expulsar o bebê e o bebê nascer. Esse é o processo natural do nascimento no cérebro da mãe, no cérebro da criança, na mente desses dois seres. Agora eu queria fazer uma comparação de nós humanos com outros mamíferos. Vamos pegar aqui uma zebra. Imagina que a zebra, ela vai ter a zebrinha dela. E a zebrinha é o mesmo processo, manda o sinal lá para o cérebro da zebra. A zebra começa a gerar a ocitocina, prepara todo o útero para ter as contrações, são gerados processos lipídicos, começa ali a gerar as betas-endorfinas. Só que, de repente, a zebra percebe que tem um predador em volta, talvez um leão, talvez um tigre, e ela percebe que ela começa a correr um risco ali. Ela não pode ter a zebrinha ali porque ela está correndo um risco, tem um predador ali. Então, o que acontece? Nesse momento, o cérebro gera adrenalina, e essa adrenalina simplesmente para todo o processo, para a geração de ocitocina, para os processos lipídicos, para a beta-endorfina e para os processos de contração. O que a zebra faz? Parou todo o processo, ela vai e procura um lugar seguro para ela continuar. Na hora que ela percebe que ela está num local seguro, todo o processo continua e ela tem ali a zebrinha da forma mais natural possível. Por que eu trouxe esse exemplo? Simplesmente porque é isso que muitas vezes acontece quando, há 100, 200 anos, quando a mulher era protagonista, quando a mulher escolhia ali o processo, ela estava num local seguro, ela estava num lugar tranquilo, ela estava num lugar com pessoas que ela confiava. Ela escolhia a posição que ela ia estar, ela estava no comando. Nesse momento não tinham predadores em volta, a mente não identificava nenhum perigo em volta. O que muda para hoje? Seja
o parto normal no hospital ou a cesariana no hospital. E aí eu trago as questões de dores, as questões do que é mostrado muito na TV, do que é mostrado em filmes e novelas. Basicamente, o que acontece é, num ambiente em que a mulher não tem o controle, por exemplo, no hospital, tem luzes muito fortes, tem pessoas ali que talvez ela não conheça, tem pessoas que talvez, por não conhecer, ela não confia, tem pessoas tocando nela, falando para ela o que ela tem que fazer. Isso começa a gerar um estresse muito grande. E o que o estresse indica para a mente? Indica que algo está errado, indica que algo é perigoso ali. O mesmo exemplo lá da zebra. E ali, o que acontece no corpo da mulher? Para de gerar ocitocina, para de gerar os processos lipídicos, para de gerar a beta-endorfina e gera o que? Adrenalina, que para com todos esses processos. E a mulher é levada lá para o centro cirúrgico, muitas vezes é injetada uma ocitocina nessa mulher de forma artificial, para que estimule esses processos, mas a adrenalina está ali também, porque ela está com medo, né? Ela está estressada por tudo que está acontecendo. Vem ainda todas as crenças de que vai doer e gera mais adrenalina, e as betas-endorfinas não são liberadas, porque para a mente da mulher ela não está num lugar seguro para ter aquele bebê, e todo o processo para, e aquilo é forçado, deixa de ser natural. E ali existe a dor, ali existe o sofrimento. Por quê? Porque está forçando algo que não é natural. Todo esse processo trouxe esse estresse para a mulher que parou o processo natural. Percebe a diferença de como era, de como é agora? E por que essa dor é tão mostrada e realmente existe dor ali, porque essa percepção da dor não é alterada com as beta-endorfinas. Ela não consegue acessar a partolândia, não consegue acessar um estado alterado de consciência que tire essa percepção, que mude, na verdade, essa percepção da dor, para que seja um processo ali, até muitas vezes prazeroso para a mulher. Um processo que vai gerar uma conexão que essa mulher vai levar para a vida, uma experiência que ela vai levar para a vida dela. E por causa de tudo isso, simplesmente isso não acontece. E muitas vezes deixa de ser uma experiência prazerosa e é uma experiência ruim, que gera nela uma crença de que aquilo é ruim, e ela vai falar para outras pessoas que é ruim, e isso vira uma bola de neve de como é hoje. E tudo isso porque foi interrompido um processo natural. Muito dessa crença está voltada ali para a dor do parto. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão. Qual a diferença de dor e sofrimento? O sofrimento é a interpretação da dor. Qual é o peso que eu dou para aquela dor? Então, um exemplo que um grande professor meu deu em um dos cursos que eu fiz, que é, imagine um cachorro que fica cego. Quando você olha o seu cachorro, ou um cachorro que ficou cego, qual é a interpretação que você dá para isso? Você sofre, porque você acha que ele vai sofrer, você tem a empatia ali pelo que está acontecendo e você sente aquele sofrimento. Só que como é pro cachorro? O cachorro, basicamente, ele vai se adaptar àquilo. Ele não vai sofrer, não vai ficar pensando, nossa, eu consegui enxergar, agora eu não consigo mais. Não, ele vai tocar a vida dele e ele vai se adaptar àquilo. Ele não vai ficar remoendo aquilo que aconteceu. Isso é o sofrimento. Então, essa é a diferença de dor e sofrimento. Qual é a interpretação que nós damos àquela dor? Se é uma interpretação que pesa, se é uma interpretação extremamente emocional, aquilo vai se maximizar. Ficou claro de como funciona esse processo, de como é o processo realmente natural, de como é o processo artificial? E o porquê a cesariana na nossa sociedade está tão evidenciada. Qualquer mulher que olhe, que perceba o quanto vai ser doloroso isso, ela vai escolher cesariana. Ela vai escolher o processo de anestesia e cesariana. Porque ela talvez nunca tenha ouvido falar da partolândia. Ou é algo tão longe da nossa realidade, talvez o sistema de saúde nem dê essa opção para a mulher. Então, a ideia desse programa é trazer tudo isso. E eu queria ir um pouquinho mais além, falar um pouco da hipnose, da hipnoterapia, como ela pode ajudar em todo esse processo. Porque a gente sabe como a mente funciona.
Uma das regras da mente é aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso tende a acontecer. Então, se eu acredito que o parto vai ser com dor, vai ser com sofrimento, aquilo tende a acontecer. E a hipnoterapia tem processos extremamente importantes que podem ajudar a mulher tanto no antes da gravidez, para mulheres que não conseguem engravidar, a hipnoterapia consegue trabalhar. Quando ali tem questões, não tem questões físicas envolvidas, muitas vezes a mulher vai no médico, faz todos os exames, o médico fala para ela, você não tem nada, você está pronta para ter filho, e ela não consegue engravidar. O que acontece ali é que muitas vezes tem processos emocionais que impedem que ela engravide. E a hipnoterapia no antes, ela pode trabalhar essas questões emocionais para que ela possa engravidar de uma maneira tranquila e natural, sem que esses processos emocionais interfiram e impossibilitem ela de ter isso. E de novo, reforçando, quando todos os processos físicos estão ok. Nos processos durante a gestação. Primeiro, nós conseguimos trabalhar nessa dissociação de dor e sofrimento, trazer toda essa explicação de como funciona o processo natural e ali trabalhar essa crença de que haverá dor e haverá sofrimento naquele processo. Trazer toda a explicação da partolândia e trazer principalmente para a mulher a ideia de quebrar essas crenças de que ela vai ter aquele sofrimento no momento do parto. Quebrando essas crenças, a mente não vai gerar isso de uma forma automática. Trabalhamos ali com um plano de parto, para que ela trabalhe isso em auto-hipnose. Para quem já assistiu os programas anteriores, sabe que tudo aquilo que a gente automatiza na nossa mente, aquilo fica de forma automática, nós não precisamos reagir, a forma que a gente vai reagir já está automática. Através do plano de parto, a mulher pode ali visualizar cada momento de como vai ser dela saindo da casa dela chegando no hospital, dela tendo o bebê, até o pós-parto. Ela consegue fazer toda essa visualização. E por que essa visualização é importante? Para a mente, ela não, principalmente em auto-hipnose, ela não diferencia o que é real do que é imaginado. Então, se ela já está passando por aquele processo de parto, seja ele normal, seja cesariana, nesse momento não importa, como eu disse, é uma decisão da mulher. Ela já passou por aquele processo inúmeras vezes na mente dela. Na hora que chegar realmente na hora do nascimento, como a mente já passou por aquilo inúmeras vezes, dificilmente vai gerar estresse, dificilmente algo que acontecer ali ela não vai estar preparada. Então o processo lá da ocitocina, da beta-endorfina, todos aqueles processos, e tem muito mais processos envolvidos também, eu estou falando ali dos principais, eles vão decorrer de maneira natural. Ela não vai perceber um ambiente diferente como algo perigoso, gerar adrenalina e parar o processo. Não, ela já passou por isso inúmeras vezes na mente dela. Por isso que o plano de parto é tão importante. Por isso essa visualização prévia é tão importante, para que na hora ela já tenha passado por isso inúmeras vezes. Então ela está tranquila, ela está calma, não é gerado estresse de nenhum ponto. Ela já está totalmente preparada para tudo que vai acontecer. Outros processos ali durante a gestação, conseguimos trabalhar estados, não seriam estados alterados de consciência, mas processos ali em auto-hipnose que possibilitam a mulher abaixar o cortisol. Durante todo o processo, ela está vivendo a vida dela normal. Ela tem momento de estresse, ela tem momentos difíceis, às vezes, na gravidez, como a vida é. E a percepção de pessoa para pessoa também é bem diferente. Então nós conseguimos fazer processos e ensinar esses processos, possibilitar esses processos para aquela mulher, para que ela consiga relaxar, proteger ali o bebê de qualquer influência externa e ela relaxar, abaixar os níveis de cortisol e não gerar mais aquele estresse. Ela consegue se acalmar muito mais fácil. Também trabalhamos um dos processos mais bonitos que existem na hipnoterapia para gestantes, que é a conexão da mamãe com o bebê. Nós conseguimos ali aumentar esses vínculos, trabalhar esse vínculo de amor, trabalhar esse vínculo de unidade entre esses dois seres, porque ali eles estão em unidade. Então a gente consegue, através de uma música, através de sugestões,
fazer com que esse vínculo seja muito mais forte, seja muito mais bonito. Para o futuro do bebê, isso é extremamente importante. Saber que ele é aceito, saber que ele é querido, saber que ele é amado. Isso vai reforçar a mente da criança desde da barriga da mamãe. E quando essa criança nascer, ela vai ser muito mais forte. A autoestima dela para a vida vai ser muito mais forte. Para a mãe também, essa conexão deixa ela muito mais forte, dá muito mais forças para que ela prossiga com todo o processo com naturalidade. Criamos também âncoras de tranquilidade para o momento do parto. O que é uma âncora? Sempre um exemplo que eu dou, toda vez que eu sinto o cheiro de café, eu lembro da casa da minha avó. Porque toda vez que eu ia na casa da minha avó, ela estava fazendo café. Então, meu cérebro faz essa associação. Então, quando nós criamos uma âncora de tranquilidade, fazer com que de forma fácil a mulher acesse essa tranquilidade para o momento do parto, que é ali o momento em que ela esperou por, na maioria das vezes, 9 meses. E na hora que chega aquele momento, pode gerar alguma ansiedade. E a ansiedade pode gerar o estresse que para todo o processo, então tudo cai por água abaixo. Então essa âncora é simplesmente para trazer essa tranquilidade, deixar fácil esse caminho neural no cérebro para que ela acesse essa tranquilidade. Então nós criamos essa âncora também. E no pós-parto, após o processo, também muitas vezes a mulher pode ficar ansiosa, pode ficar nervosa por várias coisas que acontecem na vida dela, várias coisas que ela não tem o controle e gera esse estresse. Isso pode ser que deixe de que ela consiga produzir leite, por exemplo, que ela não consiga amamentar por causa desse estresse, por causa desse cortisol alto. Da mesma forma que fizemos lá durante o processo, ela pode utilizar esses mecanismos, essa forma de auto-hipnose, para que gere esses estados que abaixe o cortisol e naturalmente ela volte a produzir leite. Então, a hipnoterapia pode ajudar em todos esses processos para trazer mais naturalidade, fazer com que o corpo funcione da forma que ele foi projetado para funcionar. E a mulher tenha muita mais qualidade no antes, no durante e no depois a gestação. Fora os benefícios para essa criança a longo prazo. Isso eu falo em outro programa. Se você conhece alguma gestante, se você conhece alguém que está pensando em ter bebê, ou pessoas que têm crenças em relação a todo esse processo da gestação, principalmente o processo do parto, oriente essa pessoa, traga essas informações para ela, para que ela busque mais informações, para que ela busque até a hipnoterapia, um hipnoterapeuta de confiança que possa orientá-la em todo esse processo. Vai fazer toda a diferença na vida dela. Gostou desse programa? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse programa. Agradeço mais uma vez pelos feedbacks que eu tenho tido dos outros programas, das sugestões de próximos programas, e eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo programa. Até lá!